Bom dia a todos vocês que estão aí nos acompanhando, vocês que acompanham o canal dos livros apócrifos, né? Tá aqui os livros apócrifos, ó. Sempre colocamos para vocês os livros apócrifos, que é importante mostrar para vocês informações que vão te ajudar nessa caminhada, em desvendar esse mistério que muita gente acaba sendo enganada, né? Pelos contos que é falado aí, e isso é de vital importância, gente. Você saber a verdade, ou até parte dela, começar um processo de investigação é muito legal. Hoje eu estou aqui ao ar livre, tá? Me perdoe o barulho externo, vai ter barulho aí externo aí. Tomara que não atrapalhe esse nosso estudo aqui. Esse é um PDF, e nesse PDF nós já disponibilizamos ele lá no grupo DRM, grupo de WhatsApp dos livros apócrifos, falando para vocês quem eram os nazarenos. E é importante, aqui no livros apócrifos, vem descrevendo bem sobre essa parte do povo Yahudim, né? Na verdade não é nazareno, nazareno é um nome modificado por nós, é Nitzraim, ou Nitzarim, que é a palavra correta. Nós vamos mostrar para vocês agora parte desse estudo, e vamos de uma maneira simples mostrar para você que essa palavra chamada evangelho é uma palavra corrompida, né? Uma palavra que foi montada por Constantino, né? Essa palavra foi mostrada por Constantino para criar essa religião católica, essa grande religião cristã católica que engloba aí todas as igrejas, né? Igreja evangélica, igreja tradicional, tudo isso aí é parte da grande igreja católica. E como surgiu essa ideia de criar o tal do Novo Testamento e criar o tal do Evangelho? Primeiro que essa palavra evangélico, ela não tem nada a ver, tá, com os costumes do povo Yahudim, do povo hebreu, de uma das tribos do povo hebreu, né? Para isso a gente vai ter que entender um pouquinho da história do povo de Israel. Esse nome Israel também é um nome falso. Essa palavra Israel, ela não tem nada a ver com o verdadeiro país chamado Yahushurum, cuja sua capital se chama Yahushalayim. A gente sempre fala isso para vocês porque a letra J, ela não existe. Ela é inexistente na língua aramaica e na língua hebraica. Ela não existe. Logo, se a letra J não existe, todos os nomes que derivam da letra J foi uma invenção. O nome Jesus, por exemplo, ele é uma grande invenção da Igreja Católica de Constantino. E é justamente por isso que eu vou mostrar para vocês quem era o povo de Nitzarim, ou o povo os Nazareno. Todo mundo fala que Jesus Cristo era nazareno. Jesus nunca foi nazareno. Nazareno, ou Nitzarim, era Yahushua. Ele era de Nitzarim. Ele era nascido em Nazaré, como a tradução diz. Sempre eu mostro para vocês, isso aqui é uma Bíblia, tá? E o pesquisador, a pessoa que reescreveu essas palavras aqui, que você tem na sua casa, ele não usou a tradução para os nomes hebraico e aramaico. Ele não usou, ó. Ele deixou o nome verdadeiro, Yahushua, em todo o que eles chamam de Novo Testamento, tá, pessoal? Tá vendo o nome Yahushua aqui? É esse nome que eu carrego aqui na blusa, é esse nome que a gente está divulgando para todo mundo, para o Brasil e para o mundo, para acordar enquanto é tempo, né? Desculpa, hoje eu estou de boné porque está fazendo um sol muito legal. Vou mostrar para vocês o sol ali, olha lá o sol lá, ó. Eu até me lembrando aqui do irmão Rubens, que esse é o horário da oração, né? O horário 9 horas é a hora que nós deveríamos estar orando. Então, nesse momento, eu peço que o Pai, Criador do céu e da terra, Ele possa abençoar a sua vida, a sua família, a tua semana, e que Ele possa também nos abençoar, dando-nos a verdade, né? Aí, ó, significado do nome Nitzarim. O perfil de Nitzarim quer dizer nazareno, luz de registros histórico de israelismo nazareno ao cristianismo pagão,
O relacionamento entre os Nitzarim e os judeus não crentes em Yahusha, tá vendo que aqui está falando? Eu vou ampliar aqui para mostrar para você que, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não, não consigo. O nome Yahusha. Aqui está Yahushua e ali está escrito Yahushua. Yahusha, gente, é o verdadeiro nome em hebraico. Yahushua é em aramaico, mas as línguas se entendem, tá? É bem importante você entender, gente, que não é Yeshua. Yeshua, Iê, é o nome de uma divindade animal, de um bode. Assim como o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é de Yaldabaoth. Yaldabaoth, ele tem a cara de um leão. Aí você vê o nível do engano que está acontecendo na vida das pessoas. Esses camaradas dos Nitzarim, gente, eles eram os do caminho. Quando Constantino viu que o Estado romano estava quebrando, então ele viu que havia um grupo de pessoas que estavam crescendo muito, né? Esse grupo estava... É que nem igrejas hoje aí, eles começam a crescer muito, né? Eles iam de casa em casa, de porta em porta, e a novidade era contada para as pessoas através dos discípulos de Yahushua, os seguidores do Nazareno. E Constantino queria agregar essa religião porque ele queria dominar o mundo. No poder bélico eles já tinham dominado quase todo mundo. Ele queria usar uma outra forma de domínio, a outra forma de comandar. Hoje nós sabemos que existem várias formas de comando, né, para comandar pessoas. Hoje a religião, antigamente era só a religião. A religião, quem dominava a religião, porque um homem religioso se tornava uma arma muito perigosa. Hoje nós sabemos, Safira, hoje nós sabemos que não é só a religião. Hoje nós já temos outra forma de domínio. E como a tecnologia e a ciência evoluiu, hoje existem várias formas de controle. Uma delas é essa aí que você está na frente. É o teu aparelho celular. Você faz... Safira, vai, desce, Safira, desce. A Safira tá aqui latindo pra caramba. Ela ali, ó, Safira, para, Safira. Vai embora, Safira. Ó, fica latindo aí. Aí, ó, olha lá. Safira, vem cá. Vem cá, vem cá. Deita aí, fica aí. Deita aqui, ó. Aqui, a Safira aqui, ó. Fica aqui, fica quietinha, tá? Fica quietinha, eu tô gravando aqui, fica quietinha, tá? Fica quietinha, filha, tá? Senta aí, senta aqui. Senta aí, senta. Safira, senta aí, senta. Safira, senta. Quero que você senta. Senta aí, filha. Senta. Safira. Senta aí, senta. Você não vai sentar, não? Vamos descer, hein? Você vai descer, hein? Vamos lá. Vamos continuar aqui, que isso é só para atrapalhar, pessoal. Eu deixo os cortes ao vivo, porque não tem muita coisa para esconder de vocês, não. Tá me olhando ela. Então, o Constantino, ele queria criar um tipo de comando, de controle, que pudesse, não vai para lá, que pudesse comandar as pessoas. E aí ele criou, né? Ele pegou todas as ideias de religiões e uniu todas no que ele chama de cristianismo, né? Ele criou o cristianismo. E aí colocou ali em dezembro o nascimento de Jesus Cristo como Deus Mitra, né? Com o mitraísmo, que é uma adoração ao sol, que era uma divindade tanto adorada pelos egípcios, pelos babilônicos e pelos romanos. Mas para simplificar o que eu estou falando aqui, como que aconteceu tudo isso e por que se fala da forma de domínio? O mundo sempre procurou, o homem sempre procurou dominar sobre outro homem. Então, a forma que Constantino viu de comandar através da religião era forte. Ele pegou o Yahushua, ou Yahusha, o Nazareno, a ideia dele, e colocou dentro da religião oficial do Império Romano, oficializando o cristianismo com aquela história de que ele viu uma cruz no céu. Olha só que coisa terrível, que coisa muito terrível que esse camarada fez. E aí então, de lá saíram também as 95, né, tese que Lutero acabou separando-se
do Império Romano e criando o que eles chamam de protestantismo. Mas vamos falar um pouquinho mais de Nitsarim, porque o Nitsarim é importante você saber disso aqui, porque o Messias, ele era um nazareno. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então, entre os Nitsarim e os judeus não crentes em Yahushua. Essa era uma opinião do professor da Universidade de Jerusalém, aí eu tenho esse nome aqui que é para quebrar o apresentador, sobre o judaísmo rabínico ortodoxo, atual da violação da Torá. Quem eram os Nitsarim? Estudo retirado do judaísmo nazareno. Existe um tipo de judaísmo chamado nazareno. Por o Yosef ben Havran, o autor utiliza nomes como Yeshua, Eterno, Yahvé, e nós utilizamos Yahusha, o Criador, a Yahuwah. Nós o chamamos de Yahu, ok? Atualmente, muitas pessoas acham que no primeiro século todos os discípulos de Yahusha eram chamados de cristão. Então, os discípulos que seguem Yahusha não são cristãos, gente. Cristão não tem nada a ver com os seguidores de Yahusha, tá? Por isso que não temos nada a ver com esse sistema evangélico. Não temos nada a ver, apesar de achar que nós somos uma religião, que nós frequentamos templo, que nós temos um templo para ir, uma igreja, um líder, um mestre, um rabino, né? Nós não temos. O nosso mestre é o próprio Yahushua. E ele falou que todos são iguais perante a ele. E isso que esse sistema, todo sistema, ele foi catequizado, ele foi adestrado para você precisar sempre de alguém. Isso é na escola. Por exemplo, as crianças que vão para a escola hoje, elas são catequizadas a depender do que o professor vai passar na sala de aula. Claro que isso está mudando, tá, gente? As empresas, elas precisam de um chefe para mandar elas fazer os... Veja que você não entende. Elas precisam ser controladas. Elas têm necessidade disso. E nas igrejas, as pessoas precisam do pastor, assim como na abadia, né? Ela precisa do padre para poder orientar uma coisa que ela pode fazer, porque você tem cérebro, você sabe ler, você sabe escrever, você sabe pensar, e você tem que pesquisar, porque senão você vai comer na mão de outras pessoas. E quando você começa a comer na mão de outras pessoas, inclusive na minha, que eu estou aqui, você vai acabar sendo um escravo. É isso que eu estou te falando. Você é um escravo, escravo dos tempos modernos. Então, atualmente, muitas pessoas acham que no primeiro século todos os discípulos de Yahushua eram chamados de cristãos. E que esses criaram uma nova religião chamada cristianismo. Lê do engano. Inicialmente, todos os discípulos de Yahushua eram conhecidos como Nitsarim, os nazarenos, conforme o texto de Atos 24, versículo 5. Vamos ver? Atos 24, versículo 5. Vamos lá. O que está escrito aqui? Estou com a Bíblia aqui, tá, pessoal? Deixa eu abrir, aumentar aqui para você ver que eu vou ler o livro de Atos 24, 5. Está dizendo o seguinte. Vamos ver lá. Ó. Aqui está escrito aqui, ó. Descobrimos que este homem é uma peste, promovedor de sedições entre todos os Yahudim, e por toda a terra ele é o principal defensor das seitas dos Nitsaritas. Essa Bíblia aqui a Bíblia Dalit é uma Bíblia que conservou. Na sua Bíblia, eles foram os rabinos, os mestres da Torá, porque o judaísmo ainda não existia, tá, gente, nesse tempo em que Yahushua estava vivo, né? Isso aí veio, esse nome judaísmo é relativamente novo, né? Relativamente novo. Então está dizendo o seguinte, que eles já estavam com raiva, que nem as pessoas não conhecem, não sabem, não conhecem o nosso trabalho e pensam que nós somos de igreja. Tem pessoas que pensam que nós somos religiosos, que nós seguimos os cultos domingo, que nós acreditamos em batismo nas águas, que nós acreditamos em Santa Ceia, e que isso é uma blasfêmia contra eles, né? E que principalmente nós não vamos aos templos. As pessoas chegam a dizer assim para as pessoas: pô, você não foi para a igreja? Não, se você não for mais para a igreja, você vai para o inferno. Achando que igreja é a casa do Pai. Olha que loucura. Porque eles não leem. As pessoas não leem, são facilmente conduzidas por essas, né,
igrejas neopentecostais, pelo catolicismo, e até há pouco tempo, até os anos 80, 70, as orações dentro das igrejas católicas, a qual eu já fiz parte, eu fui batizado, eu fiz crisma, a primeira comunhão, era rezado em latim, porque latim é uma língua extinta nossa. O latim é a língua que se comunicou sempre com o hebraico, e o hebraico é a língua tupi-guarani, que é a língua dos índios, dos indígenas, que chamam indígena, que eu falo que é nativo da terra. Vocês estão compreendendo, gente, o nível de engano que existe para que essas pessoas que estão dentro dessas igrejas chamadas evangélicas, e que elas não sabem de um terço à missa. Eles não sabem que o evangelho é filho dos gregos, dos falsos gregos, que também tem os falsos gregos, gente. Tem os falsos gregos, falsos judeus, tem falso tudo. Tem tudo genérico aí, para confundir mesmo sua cabeça. E nós estamos aqui para estudar junto contigo. Tá bom, pessoal? Olha, lembrando que isso aqui é um estudo, tá, pessoal? Isso aqui não é... Você tem que pesquisar. Isso aqui é para você pesquisar. Então, lá, em tanto judeu quanto gentios estavam unidos em um só corpo, conforme o texto de Atos 25, acunhado de Nitzarim. Somente na cidade de Antioquia é que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Atos 11, 26. Isso por volta dos anos 40 a 60 depois de Yahushua. Enquanto Antioquia, os seguidores do Messias foram apelidados de cristão, em todos os outros lugares se manteve o nome original, Nitzarim, os nazarenos. Segundo as lições do erudito Rai Aptis, da Universidade de Jerusalém, judeus e gentios crentes em Yahushua eram conhecidos como nazarenos, ou Nitzarim. Somente muito tempo depois houve uma distinção terminológica entre nazarenos e cristão. Nazarenos e cristão. Se no passado os judeus gentios eram chamados de nazareno, Nitzarim, essa situação mudou e se passou a fazer a seguinte diferenciação nomenclatura. Nitzarim e nazareno eram judeus crentes em Yahushua, Hamashia, ou Yahusha Hamashiach. Em hebraico, Nitzarim, aramaico, Nitzrayara, ou nazareno. Então tem uma diferença do hebraico para o aramaico, tá? E os cristãos eram o setor constituído por gentios e crentes em Yahushua. Então, por isso que a igreja conseguiu fazer isso, né? Conseguiu deixar para as pessoas o legado seguinte, que você sendo cristão, você era a mesma coisa de que você era um Nitzarim, era uma pessoa que cria no aquele que instituiu o caminho, né? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, por quê? Porque Yahushua não tinha religião. Ele também não era a religião dos nazarenos. Ele não tinha religião. Ele veio para salvar a humanidade. Yahushua, ele veio para ensinar, ele veio para a casa perdida de Israel. Ele veio para buscar os que estavam perdidos. E os que estavam perdidos não é aquele que necessariamente, né, está aí pelo mundo vagando. É aqueles que vão aceitar. Por exemplo, você que está me vendo aí agora e que frequenta um templo evangélico, que é católico e que é espírita. Se você entender essa mensagem, e eu quero despertar em você o interesse de você querer saber quem é o nosso Salvador. Porque ele veio para aqueles que estão perdidos. Ele veio para você. E ele não está dentro da tua igreja. Você pode ter certeza disso. Ele não está no templo. Ele também não está na religião. Ele está em você. Ele está aí perto de você. E ele quer te salvar. Te salvar de quê? Todas as almas terão um julgamento. Todas as almas terão um julgamento. E ele veio da parte do Pai para poder salvar a sua alma, porque ele prometeu para o teu pai, para o meu pai, para o primeiro homem chamado Adão, que ele iria vir e que depois de 5 dias e meio ele estaria aqui no nosso meio e passaria todas as aflições que nós sofremos para mostrar para o homem que há uma salvação. Só nele, ó, há salvação, mais ninguém. Não é Jesus, não é Yeshua, não é Adonai, não é Elohim, não é Yahvé, não é Yud Revavier,
não é o tetragrama, não, 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 só no nome dele, no nome dele que você encontra a salvação. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. Estavam reunidos na sinagoga. Então, outra lenda que nós temos que tirar da cabeça das pessoas que são evangélicas, que acha que o Yahushua, ele ia para a igreja. Ele estava sempre na sinagoga. Sinagoga não é igreja, gente. Apesar de muitos estão fazendo aí agora e templos com o nome sinagoga, sinagoga nunca foram igreja, nunca foi igreja. Esses três elementos indicam que os judeus e os gentios praticavam a Torá com o israelita e o cristianismo, como se você verá adiante nesse livro, que foi difundido por Inácio de Antioquia. Quem foi Inácio de Antioquia? Aí que tá, quem que foi esse cara? Esse Inácio de Antioquia foi o cara que traduziu os manuscritos, os papiros, os pergaminhos da Peshitta para o que nós chamamos hoje de Bíblia. Ele fez esse trabalho para a igreja romana, né? Porque mesmo também os gregos também, eles também não sabiam a tradução da língua hebraica. A língua hebraica é quase ela não tem tradução. É impressionante o que eu estou te falando, pessoal. É muito impressionante, muito sério. Então os gregos criaram a teologia, que é a ideia que eles têm, né? Porque a nossa cultura está cheia de vocabulários gregos e romanos. A religião, ela é romana, ou seja, ela não é oriunda do povo, ela é de um povo chamado romano, ela não é do povo hebreu. O povo romano fez uma Bíblia com os costumes dele, mas com a história dos hebreus. Por isso que hoje eu estou falando sobre Nitzarim, né, que são os nazarenos, que são os do caminho. Bom, então, para a gente finalizar, para não ficar um vídeo muito maçante, nós estamos 21 minutos, nós temos mais informações aqui nesse canal e eu gostaria que você pudesse entrar no link, tem lá na nossa playlist, tem sobre Yahushua, tem sobre o sistema religioso, tem sobre as 12 tribos, aí você vai começar a entender um pouco mais de quem são aqueles que seguem Yahushua. Nós, os seguidores de Yahushua, desejamos a você uma ótima segunda-feira, desejamos um ótimo dia. Hoje às 19 horas estarei eu, o Rafael e, se possível, a esposa dele, fazendo a nossa live que a gente faz todas as segundas-feiras. O meu nome é Denilson, eu estou do canal DRM, o canal dos Livros Apócrifos, já temos mais de 4 anos dentro da internet e você tem um trabalho aí de mais de quase 3.000 e tantos vídeos aí que você pode pesquisar à vontade e nós damos sempre referência, tá, pessoal? Nós sempre colocamos uma referência para você ir lá e estudar, só não aprende quem não quer. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e até às 19 horas que eu aguardo todos vocês. Tchau, gente. Tchau.